Fala pessoal, tudo bom? Alguns me pediram para fazer um vídeo, aula, o que pudesse aí para ajudar vocês na prova, tá? Então eu vou fazer esse repasso da mesma aula que eu dei presencial. Eu vou subir no YouTube, gero o link para vocês assistem a hora que dá aí para todo mundo, tá? Porque aí não precisa eu também ficar preso a um horário, tá bom? Então vamos lá. Bom, o que vai cair na prova aqui? Eu vou dar algumas ênfases, tá? No que vai cair, vocês anotem. Mas é bom que vocês, tudo que eu estou falando aqui, prestem bem atenção, tá? Então, o tecido sanguíneo é um tecido especializado, né? Que tem várias funções. Tá lá dentro do sistema circulatório. Ele tem uma função de transporte, né? Ele pode transportar coisas boas, oxigênio, e vai transportar também os dejetos, como ureia, creatinina, CO2, né? Tem um papel também de distribuição, a distribuir aí tudo que a gente precisa para o organismo, glicose, proteínas, lipídios, tá? Faz controle também da homeostase, que é na parte da coagulação e termorregulação, proteção do organismo através dos leucócitos, e tem um volume aí, ó, mais ou menos de 6 litros, né? De 7 a 8% de quilo peso, tá? Isso é importante anotar, e vamos para o próximo. Então aqui, como eu havia falado, né, um tecido conjuntivo especializado. Ele vai ter duas partes, uma parte de plasma ali, o soro, né? O plasma, quando tem os fatores de coagulação, que um deles é o fibrinogênio, que está ali entre as setinhas, né? Que é uma das maiores proteínas que tem no plasma, tá? Junto com outras, que é a albumina, a globulina. Da globulina a gente vai ter as imunos, que são imunoglobulinas, e a não imune, que seria a hemoglobina, que vai estar dentro dos eritrócitos, né? 90% desse plasma é constituído por água, tá? E os outros 10% são as proteínas, os gases, eletrólitos, substâncias nutritivas, moléculas reguladoras, material de desejos. Então tá ali entre a setinha. É muito importante vocês estarem focados, tá? Depois tem os elementos formes, 45%, que vão ser os elementos que a gente pode até visualizar eles no microscópio, né? Como as células brancas, as células vermelhas e as plaquetas, tá bom? Esse daqui é um sangue centrifugado, né? Então do lado esquerdo nós temos o plasma, quando a gente usa algum tipo de anticoagulante para inibir que a cascata da coagulação aconteça e forme um coágulo, né? A partir do momento que a gente não usa o anticoagulante, nós vamos obter o líquido chamado soro, tá? Se a gente centrifugar isso dentro de um tubo específico, que seria o microhematócrito, nós vamos conseguir aí fazer a porcentagem de água, né? E de eritrócitos, que é o nosso famoso hematócrito. Lembrando sempre que tem uma faixa leucoplaquetária no meio, mais ou menos 1% desse total de 100. Então nosso tecido aqui é hematopoético. Nós temos esse monte de células aqui, né? Nós vamos ter as células hematopoéticas mães ali, que vão se diferenciar e não vão produzir, mas elas vão se diferenciando no desenvolvimento e amadurecimento até chegar nas células finais, né? Como vocês podem ver na última fileira, tá bom? Isso não vai ter muita importância, mas é sempre bom saber que tem células progenitoras, né? Madres aí que fazem a diferenciação depois em outras células. Isso é uma tabela que é muito bom vocês estarem prestando atenção, principalmente aqui nessas colunas de valores normais, tá? No caso de leucócitos aqui, ó, vocês podem ver aqui o valor normal, por exemplo, para a mulher é de 3,5 a 10
10,5 por 10 elevado a 9, né? Já os eritrócitos é 10 elevado a 12, tá? Então se vocês verem embaixo aqui, ó, toda a parte de leucócito é tudo elevado a 9, né? E só a caso dos eritrócitos aqui, como eles são milhões, né? Vai estar elevado a 12ª aí, tá certo? Então é importante vocês estarem de olho nisso. Na tabela do 10.2, eu coloquei algo bem importante também, que é a albumina, que é sempre questionada, né, em provas e tal, que ela tem um papel muito importante ali na pressão coloidosmótica do vaso, né, para reter esse líquido dentro do vaso, não deixar ele extravasar para o interstício, tá? Além de outra função também, que ela tem função de transporte, tá bom? E ali, como eu havia dito, fibrinogênio é a célula a molécula proteica mais grande que tem, tá? Bom, isso aqui é um frutis. Nesse caso, a gente pode corar esse sangue pelos métodos panótipo rápido e Leishman, para a gente poder estar visualizando aí os elementos formes do sangue, tá bom? Falar um pouquinho da eritropoiese, que é a linha, né, de amadurecimento que vai dar como produto final o eritrócito, né, ou glóbulo vermelho, ou rojo, como pode ser chamado também em espanhol. Então você pode notar que a primeira célula ali seria um proeritroblasto, ele vai se amadurecendo, né, ainda tem o núcleo, e quando chega ali no eritroblasto ortocromático, ele já vai estar quase preparado para perder esse núcleo, certo? Então o eritrócito é uma célula anucleada, né? Assim como o reticulócito. O reticulócito também ele já não vai ter esse núcleo. O que ele vai ter são restos, né, de DNA ali que fazem, que dão a característica dele ser um pouco mais acinzentados, digamos assim, tá? Lembrando que o vitamina B12 e o ácido fólico são extremamente importantes aí para desenvolvimento celular, porque atuam diretamente lá no DNA. Então a gente pode ver aqui um eritrócito, né? O eritrócito é uma célula arredondada e bicôncava, né? Não tem núcleo. Ela tem essa forma bicôncava, que é para facilitar a hematose, ali, a troca de O2 por CO2, tá? Ela vive 120 dias e 1% dela é eliminado por dia. 90% é fagocitado e 10% se dá por desintegração, né? Também serve como uma régua histológica quando a gente vai fazer uma comparações de leucócitos e outros elementos figurados. A gente usa ela como uma base, né, desde que ela esteja normal. Também está impregnado na sua membrana os sistemas de grupos sanguíneos. Os antígenos vão estar todo ali na membrana eritrocitária, tá? E sua fonte de energia são enzimas que estão lá no citoplasma. Por isso que ela não tem mitocôndria e ela dura 120 dias, porque a partir do momento que essas enzimas são consumidas, no total ela não tem mais condição de se manter ativa. Nas hemoglobinas que nós temos, né, dentro das hemácias, a hemoglobina ela é formada aqui por 4 grupos hemo, tá? Tem as cadeias alfas e as cadeias betas, né? O ferro ali também estão envolvidos nessa formação da hemoglobina. Nós temos acho que todo mundo já está bem ciente disso, mas reforçar, da hemoglobina glicosilada, que é uma hemoglobina que você consegue medir o açúcar ali, né, da pessoa. É uma média, um promédio de 3 meses atrás, né? Importantíssimo aí com pessoas diabéticas, tá? Então nós na coluna do lado ali a gente pode ver os porcentagens de hemoglobina do tipo de cadeia de hemoglobina nos adultos, né? HbA 96%, HbA2 abaixo de 3%, tá? Essa é uma curva de eritropoiesis, né? É bom vocês estarem bem ciente aqui na parte dos meses de gestação, tá? Principalmente 3
e 6 meses, que a maior parte da hematopoese é produzida no fígado, ok? O hormônio regulador da eritropoese é a eritropoetina, certo? A eritropoetina ela vai ser elevada para fazer esse estímulo de produção de eritrócitos quando o corpo tiver sobre uma hipóxia, né? Uma falta de oxigênio. Então os rins vão ser estimulados a produzir eritropoetina para aumentar o número de eritrócitos. Vamos falar um pouquinho de leucócitos agora. A maior quantidade dos leucócitos que a gente tem seriam os neutrófilos, né? A gente pode ver a maturação deles saindo de mieloblasto até chegar nos segmentados, são os mais abundantes. Não há um predomínio de tinção, são lobulados, móveis, vão até a inflamação, saem do vasos, né, quando precisam, combatem bactérias e infecções agudas, tá? No sangue periférico é o neutrófilo segmentado, e a gente vai começar a notar a alteração quando começa a aparecer células mais jovens, né, bastão, mielócito. Então o valor dele é de 47 a 67% dos leucócitos. O desvio à esquerda quando há infecções. Depois nós vamos ter os linfócitos, que são de número de 26 a 28% total de leucócitos, são agranulócitos, não tem grânulos no seu citoplasma. Faz parte do sistema linfático imunitário, são os principais. Eles também podem serem ativados, né, e passar de linfócito para as plasmócitos para se produzir anticorpos, tá? Os tipos mais frequentes aí é os linfócitos T, B e NK, tá? E particularidades de cada um estão ali embaixo. Aí os linfócitos ativos. Depois nós vamos ter os monócitos, que são de 3 a 9%. Permanecem no sangue de uns 3 dias e são os maiores, tá? Eles vão deixar os vasos ali para se transformarem em macrófagos, por exemplo, para atuarem diretamente na proteção ali, principalmente da pele. Depois nós vamos ter os eosinófilos, que é de 1 a 4%, um núcleo bem característico ali, bilobulado, parece um óculinho, né? Combate alergias, parasitoses e estão relacionadas à inflamação crônica, né? Tem o grânulos eosinofílicos, que contém proteínas citotóxicas, que vão atuar ali nos protozoários e parasitas eumínticos, tá bom? Por último, os basófilos, que são em menor quantidade, menos de 0,5%. Às vezes eles nem são identificados na lâmina. Os grânulos dos basófilos são bem específicos, são bem escuros, né? Quase pretos. É difícil até às vezes de diferenciar o núcleo dos grânulos. E os grânulos contêm heparina, histamina, sulfato e leucotrinas, tá? Tem um papel importante em reações alérgicas e inflamações crônicas. Depois a gente tem a plaqueta, que elas estão envolvidas no processo de tamponamento, né? Formar um coágulo. Sua vida média mais ou menos de 10 dias. São pequenos fragmentos ali dos megacariócitos, tá? O que mais? Isso aqui é a celularidade que é produzida nos ossos, né? Então a gente começa aí com uma produção na tíbia, no fêmur, e depois vai decaindo, e as vértebras externo e costela que vão permanecer produzindo aí sangue praticamente. Isso aqui é o bone marrow, é a medula óssea, tá? É bom terem em mente esse termo em inglês, na prova é importante, tá? E a gente verifica essa punção aí de medula, seja na biópsia, ou seja na aspiração, para a gente analisar a anemia aplástica e as leucemias, tá bom? Alguns termos: neutrofilia, que é aumento de neutrófilo, leucopenia baixo de leucócito, leucocitose alta de leucócito, linfocitose alta de linfócito, pancitopenia é quando cai tudo, eritrócitos, plaquetas e leucócitos, plaquetopenia baixa de plaquetas, anemia baixa de eritrócitos, e a policitemia é quando a gente tem uma alta
principalmente de eritrócitos. Os índices hematídicos eles são correlacionados com o hematócrito, a hemoglobina e a quantidade de hemácias. Tem cálculos, eles são muito importantes nas avaliações de anemia. As policitemias, né, que nós vamos ter a secundária ou vera. A secundária seria mais fisiológica, as pessoas que viajam para alta altitude, né, que vão sofrer alguns tipos de falta de oxigênio e hipóxia. E a vera, já que é um problema medular ali na síntese, na produção de eritrócitos, tá? Vamos ter eritrócitos, hemoglobina e hematócrito alto, né? No caso da vera, é um defeito clonal, tá? E aí podemos ver os 3 elementos aumentados, leucócito e plaquetas juntos também. A anemia falciforme, é sempre bom vocês saberem ali a substituição do aminoácido valina por ácido glutâmico na posição 6, tá bom? Então um pouquinho das anemias aqui, é bom ter em mente os valores de referência de hemoglobina e do hematócrito, tá? Então a gente vai ter um hematócrito ali entre 39 a 50% para homens e 35 a 45% para mulher. É sempre uma relação de 3 para 1, né? Se você pegar esse hematócrito e dividir por 3, você vai estar com o valor aproximado de hemoglobina. Como vocês podem ver abaixo ali pelo ROS, a anemia em homem é abaixo de 13,5 e para mulheres é abaixo de 2, tá? É bom também isso daí vocês gravarem o conceito de anemia pelo ROS, tá? Então é causado principalmente por uma perda de sangue aguda ou crônica, pode ser por uma hemorragia, mas também pode ser por uma úlcera, tá? Que vai diminuir a reserva de ferro. Pode ser por uma aplasia medular, disfunção da medula óssea, quando a medula perde sua função, não consegue mais produzir adequadamente as hemácias, tá? Também a vitamina B12 e o ácido fólico, que estão totalmente ligados